Bom, agora foi. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Então, vamos continuar, né? A gente continua da questão de número 29, tá? Já vou colocar ela aqui. A Bia vai acompanhando o chat, qualquer coisa importante ela fala comigo, pra gente colocar aqui, então, o que a gente precisa nesse momento, tá bom? Vamos lá, força total, depois do almoço, aquele bode, meu Deus do céu, mas tá tudo certo. Olha lá, questão 29 foi do exame 34 e dizia o seguinte, ó. Lei Federal visando diminuir carga tributária incidente sobre operação financeira envolvendo ouro, estabeleceu em 0,5%, 0,5% alíquota do Imposto sobre as Operações Financeiras, o IOF, incidente sobre a aquisição de ouro como ativo financeiro. Além disso, a mesma lei determinou que a arrecadação obtida com tal cobrança do IOF seria destinada integralmente ao estado de origem do ouro, como uma forma de auxílio aos estados. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Letra A. É possível a fixação da alíquota do IOF em 0,5%? Depois, é possível a destinação integral dos recursos obtidos com a cobrança do IOF ouro para o estado de origem do ouro? Então, essa pergunta, pela primeira vez que a gente está fazendo aqui o evento, a gente tem uma pergunta exata sobre a alíquota do tributo e sobre uma destinação daquele recurso, daquele tributo. Então, é uma pergunta extremamente específica de IOF, onde ele quer que você vá procurar nas fontes que nós temos, Constituição Federal, Código Tributário Nacional, esses são os dois primeiros recursos que a gente vai buscar, não sei que você saiba que tem uma questão relacionada a uma súmula, mas o que você precisa buscar é como que a alíquota do IOF ouro, se pode ser fixada em 0,5%, e depois sobre a destinação de recurso. Então, quando você for fazer esse tipo de questão, esse tipo de coisa que você vai fazer, você tem que pensar assim, quando ele está perguntando de alíquota, ele está perguntando sobre, dentro da regra matriz de incidência tributária, ele está perguntando o aspecto quantitativo, ele poderia perguntar sobre a base de cálculo, por exemplo, mas ele deseja alíquota. E depois sobre essa possibilidade de uma destinação de recursos, é a mesma coisa. Concentre-se em primeiro em procurar tudo que tem de IOF. Aqui ele não está perguntando para nós a respeito de fato gerador. Uma questão do passado, acho que exame 30, 29, alguma coisa assim, perguntou sobre um contrato que ia ser feito, um contrato de seguro, e o IOF incide sobre o contrato de seguro, e muita gente colocou ISS. Ele perguntava lá qual é o imposto que incide nesta operação de contratação de seguros. Um dos fatos geradores do IOF é exatamente este: a contratação de seguro, a aquisição de apólice de seguro, o câmbio, né? Quando a gente vai fazer o câmbio, precisa pagar IOF. Então, é para você saber exatamente o que você precisa, que é aquele que é alíquota, tá? Então, procurando isso dentro do Vademécum, você vai verificar que eu tenho como fonte tanto a Constituição Federal quanto o Código Tributário Nacional. Comece pela Constituição Federal de 88, que pode ter uma remissão que o professor tenha feito e vai te ajudar. Professor, eu não sei onde está o IOF, não há problema nenhum. Abre o artigo 153 da Constituição Federal se você sabe que os impostos da União estão lá, mas se você não sabe também não há problema algum, até porque você pode procurar isso no índice emissível e o índice emissível vai falar para você a respeito da alíquota. Veja que o artigo 153, parágrafo 5º da Constituição Federal, ele fala que a alíquota do IOF, quando a gente está dizendo como ativo financeiro, o IOF sendo utilizado como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se somente a IOF, né? A gente não tem ICMS nessa operação do ouro, né, como ativo financeiro. O ICMS incide quando a gente tem um objeto, esqueci de colocar meu cordão, um objeto, né, e esse objeto é de ouro, e aí a gente tem ICMS. Caso o ouro seja utilizado como ativo financeiro, a gente não tem incidência de ICMS, incide apenas IOF na operação. Sendo que a alíquota, pessoal, tem que ser de 1%, necessariamente a alíquota vai ser de 1%, tá? De acordo com o artigo 153, parágrafo 5º da Constituição Federal, abre todo mundo o 153 comigo. Veja, assim como os demais artigos que tratam dos impostos, tem uma pegadinha nisso daqui, viu? Por quê, professora? Porque por vezes você pode não conhecer essa estrutura física aqui dos artigos que trazem os impostos. A gente precisa falar a respeito disso, tá? No artigo 153, veja, quando ele está no parágrafo 1º do artigo 153, ó, eu estou lá no parágrafo 1º, tá? Sai dos incisos, sai do inciso, não é no inciso que eu quero não. Sai do inciso 7.
Quando ele termina o inciso 7, que é o imposto sobre grandes fortunas, ele começa o parágrafo 1º. Ele está falando da possibilidade do presidente da República poder mexer nas alíquotas dos impostos extrafiscais. No parágrafo 2º, ele está se referindo ao inciso 3º. Qual que é o inciso 3º, professora? O inciso 3º é o imposto de renda. E assim sucessivamente. Ó. No parágrafo 4º, ele se refere ao imposto que está tratado no inciso 6. Ele está falando aqui do ITR. E assim sucessivamente. Parágrafo 5º, ele está falando do IOF. Tá vendo? Veja que os parágrafos eles vão trazer o detalhamento ou aprofundamento de algum imposto. Veja que o parágrafo 3º está falando do IPI. Então veja que os parágrafos estão designando princípios importantes, informações importantes sobre aquele tributo. Por quê? O IOF, que está no inciso 5 do 153, abre o 153, inciso 5, por favor. Ele diz assim, operações de câmbio, de crédito, câmbio, seguro ou relativa a títulos ou valores imobiliários. Mas ele não destrincha, né, o imposto aqui, até porque o trabalho dele está lá nos artigos 63 a 67 do CTN, quando ele aprofunda o IOF. Mas o detalhe importante é o parágrafo 5º. Ele sim diz, quando definido em lei como ativo financeiro, o ouro, o instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto que trata inciso 5, o IOF. Do caput desse artigo, devido na operação de origem, a alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. Eita, professora, no parágrafo 5º, então, eu já resolvo a minha vida. Resolve, ó. 30% para o Estado e Distrito Federal e 70% para o município. Então, portanto, veja, quando ele tenta perguntar para nós aqui na letra B, ó, professora, aqui na letra B ele fala assim, né, se a gente pode destinar integralmente para o Estado. Será que pode? Não, não pode, né? Ele já falou que tem que ser 30-70, então não pode. Cuidado com isso, é só fazer a fundamentação legal. Lembra que isso está dentro do IOF, tá? É 29. Deixa eu descer aqui. 153, parágrafo 5º da Constituição Federal. Se você não vai no rabo do artigo, você vai perder a questão, e vai perder a questão por bobeira. Isso não está no CTN, está lá na Constituição Federal de 88, tá bom? Cuidado para não perder essa questãozinha, porque ela é uma questãozinha dada para nós, tá? Então, 0,5% não pode, tem que ser 1%, 153, parágrafo 5º, e 153, parágrafo 5º, incisos 1 e 2, ó lá, da Constituição Federal, tá bom? Esses dois incisos aqui, esses parágrafos que estão aqui, tá? Aqui, ó, 153, parágrafo 5º, não é possível. E depois a gente tem lá a difusão de 70% para o município e 30% para o Estado e Distrito Federal com os recursos do IOF. Próxima questão, então essa específica, né? Bem fundamentada, só de IOF mesmo, não estava querendo mais nada da vida dele. Só queria que você conseguisse localizar IOF para ele, tá bom? Vamos lá? Em agosto de 2023, o governador, essa é 241, o governador estadual sancionou uma lei ordinária estadual, revogando com efeitos imediatos, a isenção de PVA, que era concedida para todos os automóveis movidos a biocombustível, e fixando a alíquota de ICMS com combustíveis num patamar em 29,8%, patamar superior à alíquota das operações em geral daquele estado, que era de 17%. A Associação das Empresas de Transporte do Estado, ALFA, contratou você como advogado para orientá-la sobre as mudanças tributárias. Diante desse cenário responda aos itens a seguir, ó. A revogação da isenção pode ter efeitos imediatos, isso aqui sempre cai na prova. Como prevê expressamente a lei ordinária? Será que quando revoga uma isenção, qual é o efeito que acontece, né, quando a gente revoga isenção? Quando a gente revoga isenção, a pessoa tem que pagar tributo. E se a pessoa tem que pagar tributo, ela tem que ter uma segurança jurídica, que é o princípio da não surpresa, que é fazer com que aquele tributo não venha onerá-la imediatamente. Pois é. Então, assim, quando tem revogação de isenção, pessoal, o efeito não pode ser imediato, porque isso oneraria o contribuinte que estava acostumado ali não pagar o tributo naquele momento. E ele fala, é válida a fixação de alíquota de ICMS nas operações com combustíveis num patamar superior às operações em geral, então tá aqui, deixa eu colocar na lousa direto aqui para vocês poderem ver, né? Em geral, do estado alfa. Bom, é o seguinte, se ele está falando de alíquota de ICMS, vai ter que se aprofundar na Lei Complementar 8796, que é a Lei Candir. Não tem choro nem vela, é lá que você vai achar. Ou então no Decreto-Lei 24 de 75, são duas fontes que a gente pode olhar, ou na Constituição Federal, tem que ver lá. Então a gente tem, ó,
algumas fontes importantes, ó. O que a gente tem de ICMS? Professora, mas acontece que também tem súmulas. Mas é uma questão de alíquota, né? A súmula não vai fixar a alíquota, é a lei que fixa a alíquota. Então a gente tem, ó, como fonte 155, 2 da CF para procurar, tem a Lei Candir, que é a Lei 87 de 96, ó. Vou colocar aqui Lei Candir, que é o nome dela, né? Lei Candir 87 de 96, a gente tem o decreto-lei. Então são 3 fontes ali, 24, 75, são 3 fontes que a gente tem ali para procurar sobre a fixação da alíquota nas operações com combustíveis, tá? Num patamar que seja superior a uma operação geral do Estado, tá? Então, perfeito. Pro, se ele está falando de produção de efeitos imediatos, o que significa dizer isso? Significa que ele precisaria aguardar alguma coisa? Lembra que ele está perguntando novamente quando que os efeitos poderiam ser sentidos? Quando tem revogação? Se é quando, qual que é a resposta que a gente tem? Quando a gente tem uma questão subliminar, temporal, né? Levando a gente a entender ou procurar alguma coisa do quando, a gente está diante de anterioridade. Será que essa lei precisa respeitar alguma coisa quando ela revoga benefício? Vamos lá. Não. O princípio da anterioridade também se aplica à revogação de isenção, que produz efeito de instituição ou majoração de tributo. Artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal, mas também, isso aqui não é um ou não, viu? E artigo 104, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Então, todas as vezes que a gente tiver uma revogação de uma isenção, quer dizer que eu estou tirando do contribuinte um benefício de não pagamento do tributo. Quando eu tiro o benefício de não pagamento, o contribuinte tem que pagar o tributo, ele volta a recolher o tributo aos cofres públicos. E quando ele volta a recolher o tributo aos cofres públicos, a própria jurisprudência, ela entende que esta revogação é considerada uma nova cobrança. Sabia? E como é uma nova cobrança, sujeita-se ao princípio da anterioridade, ou seja, eu estou explicando de uma outra forma a mesma coisa para você lembrar. Quando eu tiro e quando eu revogo a isenção, naturalmente a pessoa precisa se programar para pagar o tributo. Ela nem estava esperando realizar pagamento de tributo tão cedo. Nesta revogação de isenção, quando ela volta a pagar tributo, ela precisa ter um tempo para se programar. Por isso ele respeita o princípio da anterioridade. 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal e 104, inciso 3 do CTN. Faça esta referência. Debaixo do 150, alíneas B e C, coloque o 104, inciso 3. Isso vai te ajudar a fundamentar. É para colocar, é para procurar, viu? É para ler e para prestar atenção que você colocou. Não adianta nada você fazer remissão à VARD, pessoal, e na hora de fazer simulado, na hora de fazer prova, você não olhar nenhuma remissão. Então coloca o 104 de baixo. A mesma coisa, faça a remissão inversa. Pega o 150, inciso 3, a linha B e C e joga o 104 lá. Aqui, remissões inversas aí, tá bom? Faz a remissão em ambos os lugares. E aí, quando a gente vai para a Lei Candir, porque ele está perguntando uma coisa específica de ICMS aqui, e é específica mesmo, não tem que ser feito, ele diz assim, ó, eu quero saber aqui se eu posso pegar essa alíquota e jogar ela acima de um patamar. Veja só, os combustíveis, eles são considerados como bens essenciais aqui, ó. E eles não podem ter uma alíquota superior àquelas, né, que são previstas nas operações em geral. Aí a fundamentação que a gente tem, além do artigo 32, letra A, parágrafo 1º, da Lei Candir, é o artigo 18, letra A, parágrafo único, inciso 1º. Isso aqui foi para pegar quem não tinha estudado ICMS. Então, meu filho, se você não estudou ICMS, você tem uma chance ainda essa semana de fazer isso, né? Você tem uma chance versus uma obrigação de estudar ICMS. Então, a fixação das alíquotas está no 18, letra A, parágrafo único, inciso 1º, do CTN, a gente tem essa ressalva, né? E o 32, letra A, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 87/96, tá bom? A Lei Candir, que regula o ICMS. Se você entrou no ICMS, é para estudar essas semanas. Tem alguma coisa para você revisar. Aproveita, já anota aí que você precisa revisar esse imposto, porque eu acredito que ele vai aparecer na prova. Tudo bem? Beleza, então 153 alíneas B e C, faça a remissão cruzada do 104, inciso 3 do CTN, e 18, letra A, parágrafo único, inciso 1 do CTN, que trata de ICMS, abaixo do 18, você pode colocar o 155, inciso 2 da Constituição Federal, tá bom?
155, inciso 2 da CF, debaixo do 18, letra A, inciso 1º do CTN. Bom, vamos lá, próxima questão. Vamos lá. Exame 39. Essa aqui é muito boa também. A sociedade empresária Faz Tudo Limitada, localizada no estado Ômega, sempre cumpriu regularmente com suas obrigações tributárias. Entretanto, entre os meses de janeiro e junho de 2023, apesar de ter mensalmente encaminhado eletronicamente para a Fazenda Estadual a sua escrituração fiscal do ICMS, EDF-ICMS, tudo de acordo com o Sistema Público de Escrituração Fiscal, SPED, por um lapso do seu setor financeiro, as guias de recolhimento deste imposto foram emitidas e pagas com valores bastante inferiores ao efetivamente declarado. Em agosto do mesmo ano, ao requerer uma certidão fiscal, foi-lhe fornecida uma certidão positiva de débito, aquela que exibe que a pessoa tem débitos, tá? Que ela tem dívida com a fazenda. Uma certidão positiva. Ela exibe que a pessoa tem débitos ali, tá bom? Seu departamento jurídico recorreu administrativamente daquele ato, sob a alegação de não ter ainda sido notificada para o pagamento da diferença do tributo recolhido à menor, disse ele lá, e requereu que, ao menos naquele momento, lhe fosse fornecida uma certidão positiva com efeitos de negativa, até que fosse quitada a dívida tributária. Então, o departamento jurídico recorre administrativamente, ele realiza, né, um processo administrativo, ó, ele recorreu, tá vendo, ó, administrativamente, ele não utilizou um recurso judicial, ele não propôs uma ação anulatória, mas administrativamente ele recolhe. E ele vai, e por isso ele entendeu que ele teria direito à expedição de uma certidão positiva com efeitos de negativa. Vamos lá? Está correto o argumento da necessidade de notificação fiscal pela administração tributária estadual para fins de constituição do crédito tributário relativa à diferença que foi recolhida maior? Será que é preciso uma notificação de fiscal, sendo que a própria pessoa entendeu que recolheu a menor? Será que a fazenda precisa fazer mais alguma coisa para que haja a constituição do crédito tributário sobre aquele valor a menor que ele pagou? Quer dizer, para fazer a diferença, né? Para cobrar a diferença? Aí ele pergunta, nesta circunstância, tem direito a empresa a obter uma certidão positiva com efeitos de negativa, como requereu em seu recurso administrativo? Veja, a letra B, ela trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que lá na primeira fase a gente fica brincando de moderecopa, né? Agora a gente não brinca mais, nem precisa, porque a gente tem VAD para isso. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário estão no 151 do Código Tributário Nacional. Abre aí o 151 do CTN. Você vai perceber, você vai notar que dentro das hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário estão os recursos administrativos ou as impugnações, como às vezes a FGV gosta de chamar. Então, quando a pessoa questiona na via administrativa, ela recorre na via administrativa, ela tem o direito de ter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, mais do que isso, ela tem direito à expedição de uma certidão positiva com efeitos de negativa. Portanto, vai lá no 151 do Código Tributário Nacional, lá no inciso 3º, e coloca o artigo 206 do CTN abaixo, 206 do Código Tributário Nacional, ó. Então veja só. Além disso, ó, então você vai lá no 151, que é a hipótese de suspensão, inciso 3º, debaixo do inciso 3º coloque o artigo 206 do CTN, porque ele que fala da possibilidade, né, de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, tá? Quando a pessoa tem direito à obtenção, tá? E o que acontece aqui? Então, professora, se eu recorro, automaticamente eu tenho direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário? O que acontece é que, neste caso, o que ela fez?
Aqui nesse caso, ela declarou e não pagou o débito. E aí, por isso, pessoal, é legítima a recusa da expedição da certidão positiva com efeito de negativa. Peraí, professora, se ela tivesse depositado, se ela tivesse pago, ela teria direito à expedição de certidão? Pois é. O problema é que trata-se de ICMS, é tributo sujeito a lançamento por homologação, no qual o dever de apurar, lançar e pagar é do contribuinte, né? A apuração e a declaração são transferidas e ficam a cargo do contribuinte. Quando ela não faz isso, ela não pode ter direito à expedição de uma certidão positiva com efeitos de negativa. Corrobora este entendimento a súmula 446 do STJ, que vai aparecer no teu gabarito, tá? A 446 do STJ. Porque assim, pessoal, ela só vai poder ter direito, né, à expedição dessa certidão, por exemplo, a negativa de débito, se ela não tiver débito nenhum. A certidão positiva com efeitos de negativa, se ela tiver diante de algumas situações do 151 do CTN, aí ela consegue. Então, se ela tiver diante de qualquer situação do CTN ali, do 151, uma moratória, o depósito, as impugnações são os recursos, se ela tiver a favor dela a concessão de uma tutela ou uma medida liminar que ela requereu ao juízo, né, competente, se ela tiver realizado o parcelamento do tributo. Qualquer uma dessas hipóteses dá à pessoa a possibilidade da expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Ocorre que aqui ela nem conseguiu, neste caso, declarar ou apurar o tributo ou pagar o tributo. Então ela não tem direito à expedição de uma certidão. E a súmula 446 do STJ. Então, pegue também a súmula 446 do STJ e coloque debaixo dos artigos 205 e 206 do CTN. Essa súmula sempre aparece na prova, tá? Tanto artigo 205 quanto artigo 206 do Código Tributário Nacional. Tudo bem? Então veja, só vai ser emitida a certidão numa situação em que tem créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva, que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja verdadeiramente suspensa, corrobora em entendimento a súmula 446 do STJ, tá bom? Coloque também a súmula 446 do STJ debaixo do artigo 151 do CTN, lá no caput, coloque lá a 446 do STJ debaixo do 151 do Código Tributário Nacional. Então a súmula 446 tem que aparecer debaixo do 205, debaixo do 206 e debaixo do 151 do Código Tributário Nacional. Vamos colocar todas elas, tá? Depois a gente vai para a letra B, né? Vamos lá para a letra B. Ih! Tá sem a minha letra aqui. Peraí. Deixa eu subir. Aqui. A 436, né? A letra A. Então, não está correto, porque a entrega da declaração pelo contribuinte, pessoal, ela já é considerada, né, a constituição definitiva do crédito tributário e a Fazenda não precisa fazer mais nada. Então, todas as vezes que isso aparece na prova, aparece dizendo assim, ó, que o contribuinte, ele contesta a situação da Fazenda porque ele entende que a Fazenda deveria abrir um processo administrativo contra ele. Mas veja, lembra que trata-se de ICMS, então? Tributo sujeito ao lançamento por homologação, em que a obrigação do contribuinte declarar, apurar e pagar? Se a obrigação é do contribuinte, pessoal, não há que se falar em outra providência por parte da Fazenda. Fizemos uma questão dessa já acho que lá no comecinho da nossa manhã. Então, súmula 436 do STJ ou 150 do CTN, não tem que fazer nada. Quando a pessoa entrega a declaração, o que a gente tem? A gente tem a constituição do crédito tributário, como se a gente estivesse olhando para o artigo 142 do CTN. Então é dispensada ao fisco qualquer outra providência. Ele diz assim, a súmula, né, 436 diz assim, a entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, sendo dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Não há que se falar em prazo decadencial, nem em prescrição. Uma vez que a pessoa declarou o tributo, constituiu-se contra ela o crédito tributário, ele não precisa fazer mais nada, ele está dispensado de qualquer outra providência, tá? Vamos lá, próxima questão.
Pode colocar 436 do STJ debaixo do 142 do CTN se você não tiver, provar o que você tenha. É provar que já esteja, mas se não tiver, você coloca. Tá bom? 436 do STJ debaixo do 142 do CTN. Vamos para essa questão boa. João adquiriu um veículo novo e pretende contratar um seguro. Ao entrar em contato com uma seguradora, José pediu-lhe uma proposta de valor para segurar o automóvel. O valor do prêmio de seguro foi de R$ 1.500 e José decidiu celebrar o contrato com essa seguradora. No momento em que o pedido foi feito, a alíquota era de 7%, a alíquota do IOF. Contudo, quando efetivamente concluiu-se a operação, a alíquota aplicada foi de 15%. Uma vez que, 2 dias antes da conclusão da operação, foi publicada uma nova lei. E essa nova lei previa a alíquota majorada e a eficácia imediata. Duas coisas. A lei majora a alíquota, aumenta a alíquota e exige que a nova alíquota seja imediatamente aplicada. Ela sai de 7% e vai para 15%. Então, quer dizer, quando ele assina lá a pólice, que ele conclui a operação, no momento da assinatura da pólice, essa alíquota sai de 7% e pula para 15%. Aí ele pergunta: qual é o imposto que incide sobre a contratação de seguro por parte de José? E qual é o ente competente para cobrar? Depois, a majoração da alíquota com efeitos imediatos é válida? Vai comigo para o IOF, para você nunca mais esquecer e nunca mais errar isso na sua vida. Vamos lá? Vamos para o IOF comigo, tá? No Código Tributário Nacional, abre o CTN, vamos falar pelo CTN, tá? Já que a gente já sabe que o IOF é tratado na Constituição Federal. Vamos para o artigo 63 do Código Tributário Nacional. Leia comigo o 63 do Código Tributário Nacional. O imposto de competência da União sobre operação de crédito, câmbio e seguro e sobre operação relativa a títulos imobiliários tem como fato gerador. Olha lá. Quanto ao título de crédito, inciso primeiro, quanto ao título de crédito, eu não vou ler isso. Quanto às operações de câmbio, eu também não vou, não é a pergunta. Quanto às suas operações de seguro, vai nessa, porque é isso que a gente quer. A sua efetivação pela emissão da pólice, quer dizer, quando ele estava sob a égide da alíquota de 7%, o negócio não tinha sido feito. Então quer dizer que, professora, naquele momento a gente poderia ter aplicado a alíquota de 7% se ele tivesse efetivado o negócio, mas não efetivou. Veja, quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da pólice, ou de um documento equivalente, ou recebimento do prêmio na forma da lei aplicável. Tá, perfeito. Olha só, a base de cálculo do imposto, estou no 64, desce para o 64, inciso 3 do 64. Quanto às operações de seguro, o montante do prêmio. Então veja que o 63 traz para mim o fato gerador, o 64 traz para mim a base de cálculo. O fato gerador do IOF, um dos fatos geradores do IOF, de verdade, é a contratação de operação de seguro. A contratação de seguros é um fato gerador do IOF, certo? Certo, professora, entendi. Então, qual é o tributo que incide e quem pode cobrar? O tributo que incide é a IOF e quem pode cobrar é a União. A gente vai usar como suporte, naturalmente, a Constituição Federal para traçar a competência. A gente vai usar a competência na Constituição Federal, certo? E mais o 63, inciso 3º, para falar do fato gerador, que é a contratação de seguros, se dá na contratação de seguros, no momento da emissão da pólice ou pagamento do prêmio, ocorre o momento do fato gerador do IOF. Ele está perguntando se a alíquota do IOF pode ter efeitos imediatos. Pegadinha, né? Veja só, professor, o IOF está no 153 da Constituição Federal lá, né? Então, se tiver alguma coisa, é ali que tem que estar. Vamos para o 153 agora comigo? Porque ele está perguntando de efeitos imediatos, ele está perguntando quando, né? Quando aquele tributo pode ser cobrado. Tá, vamos no 153. Se a gente for para o 153 da Constituição Federal,
a gente provavelmente não vai achar. Sabe por quê? Porque lá no 153 eu tenho o desenho constitucional do IOF, mas eu não tenho especificamente se a alíquota pode ser ou não pode ser majorada imediatamente. O que eu tenho no 153 que pode te ajudar é se ele tivesse perguntado para nós a respeito do ato do Poder Executivo do Presidente da República elevando a alíquota do IOF por decreto. A resposta seria 153, parágrafo 1º da CF, que prevê ali as exceções à legalidade, e o Presidente da República pode sim elevar a alíquota do IOF sem respeitar o poder legislativo. Ele, com instrumento próprio, através de decreto, pode aumentar, elevar a alíquota de IOF, que é imposto extrafiscal. Mas eu disse para você mais cedo que se for uma questão sobre quando a majoração está correta, o efeito imediato quando, hoje, daqui 90 dias ou virada, é anterioridade. E onde é que estão as exceções à anterioridade ou a regulação de anterioridade? 150, parágrafo 1º da Constituição Federal. 150, parágrafo 1º da CF. Quando a gente tem uma majoração de alíquota do Imposto de Importação, Exportação, IPI e IOF, a gente tem exceções à anterioridade. Importação e exportação, IOF, a gente tem exceção absoluta, imposto extrafiscal, que pode ser imediatamente majorado. Quando a gente está diante do IPI, não, a gente aguarda pelo menos 90 dias. Então, ele está perguntando para você sobre efeitos imediatos. Quando ele está perguntando para você a respeito de efeitos imediatos, o que ele quer? Quando pode entrar em vigor. E o quando tem que ser respondido. Agora, exceção absoluta, aguarda só 90 dias, ou aguarda só virada, ou precisa virar e aguardar mais 90. Então, cuidado com isso, tá? Ok? Beleza? Ó, aqui nós destrinchamos mais uma informação importante sobre IOF. Na primeira questão que nós fizemos, a gente viu uma outra forma de pergunta de IOF. Agora a gente está perguntando já sobre fato gerador e sobre as exceções que repousam ali no IOF, tá? Então, o imposto incidente na operação é o IOF, tá? Ó, 153, inciso 5 e 63, inciso 3 do CTN. A gente tem esse decreto de 2007, mas eu acho que isso daqui não precisa ser utilizado. Veja que ele até colocou como ou. Eu não entendo que isso seja ou, porque a definição ali está mais estancada no 63, inciso 3, né, do CTN. Tá? Sim, é válida a majoração da alíquota, lembra que é uma exceção à anterioridade, 90º e do exercício financeiro, 150, parágrafo 1º da CF. Olha que legal, a gente falou sobre princípio aplicado ao IOF, fato gerador de IOF, alíquota de IOF e destinação de arrecadação de IOF, viu? Bacana, né? Em 2 questões a gente conseguiu ver bastante coisa sobre IOF. Se cair na tua prova, você vai acertar. Questão 33, exame 25. Antes de realizar qualquer procedimento para a constituição do crédito tributário, determinado partido político optou, em 2016, pelo parcelamento de COFINS, com vencimentos entre 2005 e 2009. Não pagas no prazo determinado. Parcelou e não pagou. Para tanto, nos termos da lei que instituiu o parcelamento, o partido político apresentou confissão irrevogável e irretratável dos débitos. No entanto, o advogado do partido político opina que este deve rescindir o parcelamento, quebrar o parcelamento ali, né? Uma vez que, independentemente da assinatura do termo de confissão de débitos, a renda dos partidos políticos é imune e os débitos estão alcançados pela decadência. Nós até fizemos, pessoal, umas questões e uma questão de simulado que previa exatamente isso, né? Que o questionamento era sobre uma confissão irretratável não de parcelamento. Vamos entender isto, tá? Caso isso caia na sua prova, preste atenção. Quando a gente está falando de confissão, a gente está dizendo que a pessoa está alegando que deve aquele tributo, né? E às vezes por uma questão muito civilista que a gente carrega durante muito tempo na faculdade, a gente entende assim, mas se a pessoa confessou, ela é devedora, acabou, não tem o que fazer. No direito tributário isso não existe, até porque nós teríamos um enriquecimento sem causa por parte do Estado. Quando a pessoa confessa que é devedora do tributo, mas percebe que cometeu um ato equivocado no momento da confissão, porque aquele
o débito estava alcançado pela decadência ou pela prescrição, ela já tinha pago mesmo o tributo, essa confissão não pode ser irretratável. Por que que a Fazenda teria o direito de receber 2 vezes pelo crédito tributário? Ela não pode receber 2 vezes pelo crédito tributário, não é isso? Seria uma questão de enriquecimento sem causa, elocupletamento indevido. Eu acho que é assim que fala a palavra. Enfim, está recebendo dinheiro sem poder receber. E o Estado não pode se apropriar daquilo que não é dele. Então, o advogado, ele alega que há um problema nesta confissão. Será que é possível a gente se retratar ou a confissão é irretratável? Bom, primeira parte daqui, que é muito importante, é a parte da imunidade. Na primeira parte da questão, ele não está perguntando sobre o parcelamento em si, mas ele está perguntando assim, ó, o partido político optou pelo parcelamento da COFINS. E depois ele fala que o advogado alega que, independentemente da assinatura do débito, da confissão de débito, o partido político é imune à contribuição. E os débitos estão alcançados pela decadência, mas não é isso que é importante para a letra A. Ele fala, no que se refere à imunidade do partido político, o advogado está correto só se ele for um advogado trabalhista ou civilista ou do direito empresarial que não sabe nada de imunidade. Você não pode errar isso. Lembra que os partidos políticos têm imunidade, mas a imunidade é só de impostos, artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. Impostos apenas. Não tem nada de imunidade de COFINS aqui não. Quem tem imunidade de impostos e de COFINS são as entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, tá? Então aqui não, ele está errado. O advogado viajou na maionese aqui. A alegação sobre a ineficácia de confissão de débito no que se refere aos débitos alcançados pela decadência está correta? Vamos pensar. Se o débito foi alcançado pela decadência, pessoal, não é uma matéria de ordem pública que derruba a pretensão da Fazenda de te cobrar de qualquer forma a decadência, a prescrição, uma ilegitimidade de partes? Não é verdade isso? Como é que pode, pessoal, o débito estar decaído e ainda assim ressurgir ou renascer o pagamento do tributo, tá? Sim, o parcelamento postulado depois de transcorrido o prazo decadencial não restabelece o crédito. Não existe crédito fênix que ressurge da cinza, do meio da prescrição da decadência. Pelo contrário, se ele está decaído ou prescrito, existe uma nulidade na pretensão de cobrança, tá? E aí colocou lá o examinador para você não querer graça com ele. Toda vez que ele coloca a jurisprudência, é que ele não quer graça com a sua pessoa, viu? Ele bota logo uma jurisprudência de resposta para você se sentir o que é intimidado por ele. É orientação pacificada do STJ. E bota logo um RESP daqui a pouco, bota um negócio ali. E já colocou o quê? Ele colocou foi um recurso repetitivo, no qual foi consolidada uma orientação de que a decadência é a hipótese de extinção do crédito tributário. Professor, mas como é que eu respondo? Diga isso. A decadência é a hipótese de extinção do crédito tributário, prevista no artigo 173 do Código Tributário Nacional e também no artigo 565, que estabelece a extinção definitiva do crédito. Acabou. A confissão não tem o poder de fazer ressurgir o crédito. Acabou. É isso. 1565, eu acrescentaria 173 do Código Tributário Nacional. Não é? Uma hipótese que faz com que a Fazenda perca a possibilidade de cobrar o tributo. Não vai ressurgir de lugar nenhum, gente. Mesmo que a pessoa tenha parcelado, não ressurge de lugar nenhum. Ok? Então a gente tem, na primeira parte, né? Deixa eu colocar aqui minha resposta. A imunidade do partido político, mas só sobre impostos, tá? Não alcançando as contribuições sociais. 150, inciso 6, a linha C. Contribuições sociais estão de fora, impostos sim, tá tudo certinho, tá bom? Próxima questão. (34) A sociedade empresária Tudo Verde Limitada, sediada no município Alfa, foi contratada pela instituição financeira Money Limitada, sediada no município Beta, para prestar serviço de jardinagem nas áreas livres de sua sede. Após emitir fatura na cobrança do valor de R$50 mil pelos serviços prestados, ela foi surpreendida por parte da instituição financeira Money, com o pagamento de 5% do ISS devido a... Eita, deixa eu sair da frente, né? Pera, vou sair. Aqui. Vou sair da frente, perdão.
foi surpreendida por parte da instituição financeira Money Limitada com pagamento deduzido de 5% a título de ISS devido ao município Beta. Justificou a sociedade empresária Money Limitada que, por força da Lei Ordinária 1234 de 2022, editada pelo município, o tomador deverá reter e recolher o ISS devido em determinados serviços executados em seu território, a título de responsável tributário. Antes de desesperar, leia até o fim. Não é para desesperar antes de ler. Às vezes fica desesperado, a questão é fácil. Se acalma, em primeiro lugar, tá? Fica calmo. Quando o prestador for sediado em outro município. Sobre a hipótese narrada, responda aos itens a seguir. Qual dos municípios o ISS é devido? O ISS da jardinagem. Município alfa, onde a pessoa tem sede, ou município beta, onde foi executado o serviço de jardinagem. Vai procurar na lista anexa. Lembra que a terceira questão que a gente faz só de lista anexa, 10 artigos, terminou os 10 artigos da 116 de 2003, começa a lista anexa, e você vai lendo pelo serviço mãe. Nunca vai ler os serviços, primeiro começa pelo mãe, tá bom? Depois você vai ler os demais. Neste caso, a lei ordinária referida 1234 de 2022 do município que estabeleceu a responsabilidade do ISS, atribuindo ao tomador o serviço sediado, lá sediado, a obrigação de reter o imposto devido, tá correto? Ela poderia ter feito isso? Sabe o que ele está perguntando para você? Ele está perguntando assim, ó, é por lei ordinária ou é por lei complementar que se estabelece a responsabilidade tributária? Essa é a pergunta que ele está fazendo para você. LO ou LC? A lei ordinária, a lei do município, ela pode estabelecer hipótese de responsabilidade tributária ou isso precisa de uma lei complementar? Essa é a pergunta que está sendo feita para você, tá? É isso. Ah, professor, então peraí. Sabe o que ele está querendo? Que você entenda sobre a importância da fonte. Ele quer que você diga para ele que você sabe qual que é a importância da fonte da lei ordinária e lei complementar. Em algumas situações, a lei ordinária ela vai resolver a vida do contribuinte, tá tudo certo. E ela resolve e ela tem autorização para resolver. Em outras situações, a gente pode não ter a resolução da vida do contribuinte por LO e tem que obrigatoriamente ser LC. Professora, como é que eu sei isso? Você vai fazer o seguinte, todas as vezes que ele te coloca nesse lugar, te perguntando se a LO poderia fazer, é porque ele quer que você vá até a LC. E nós temos um artigo, que esse vai cair na tua prova, que é o artigo 146 da CF. E esse artigo ele vai te responder quais são as matérias obrigatoriamente tratadas por lei complementar, é isso. E você vai localizar isso e vai perceber que necessariamente a gente vai ter ou o uso da lei complementar ou o uso da lei ordinária para determinada situação. Vamos lá? Abre teu VAD. Abre teu VAD, vai lá no 146 da Constituição Federal que você vai conseguir descobrir se a lei ordinária basta ou se a gente precisa de lei complementar. E por que eu falo para você abrir teu VAD? Porque assim, ó, quando ele pergunta para você sobre lei ordinária, a maioria das matérias tributárias são tratadas por LO. Imagina você ter que procurar cada uma das coisas. É mais fácil você procurar numa lista de LC. Ela tem, o artigo 146 tem muito menos artigos, muito menos incisos, né, e assuntos que são reservados à lei complementar, a LC. Tá bom? Então vai lá no artigo 146 da Constituição Federal e procura se responsabilidade tributária ou crédito tributário, normas gerais e matéria tributária estão relacionadas na matéria, tá? Bom, com certeza nesse momento você já achou o ISS na sua vida, né, professor? Eu não consegui começar a procurar, é para procurar. Lembra do artigo 3º, é o artigo 3º que sempre vai definir para nós a competência, dizendo pra gente se é o município X, o município Y, se é o alfa, se é o beta, se é o gama, se é o município zeta, quem tem que receber o tributo. Se a jardinagem está na regra, o que é a regra mesmo, professora? Se a jardinagem estiver na regra, é que esse serviço sempre vai ser tributado na sede do estabelecimento. Se a jardinagem estiver na exceção, significa dizer que esse serviço sempre será tributado onde efetivamente é realizado o serviço de jardinagem. No nosso caso, a gente tem o inciso 7, inciso 8 do artigo 3º. O serviço de jardinagem, pessoal, embelezamento, aformoseamento de jardins, é item que está previsto tanto no artigo 3º quanto na lista anexa e é devido no local em que foi
prestado, executado o serviço. Por isso, fora do município de sede, lá no município beta. Tá bom? Beleza. Sim, a referida lei ordinária poderia estabelecer a responsabilidade do ISS, atribuindo ao tomador do serviço lá sediado a obrigação de reter e recolher o imposto. Os municípios, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa. Lembra que lemos isso? Professor, eu não estou lembrado. Abre lá a Lei Complementar 116, você saiu da lista anexa, vai para a Lei Complementar 116 e olha o artigo 6º da Lei Complementar. O artigo 6º ele inicia, né, ele inaugura o tema de responsabilidade tributária e ele designa ao município a possibilidade do município tratar da própria responsabilidade tributária. Peraí, professora, então eu não entendi. Você vai entender. Veja. Vou colocar aqui, ó. Aí, o artigo 6º, tá vendo? Então, o que você tem? Você tem assim, ó. A Lei Complementar 116 de 2003. E essa lei complementar, ela autoriza que a lei ordinária municipal estabeleça a hipótese de responsabilidade tributária. Então, a própria lei complementar, ela autorizou que os municípios usassem lei ordinária. Tanto é verdade que ela fala isso no artigo 6º. Que a lei poderá, então que a lei poderá estabelecer. Professora, e o que tem a ver aqui o artigo 146? A gente usaria o artigo 146 da Constituição Federal se, por exemplo, a gente não tivesse a lei complementar autorizando uma lei ordinária. Então, se a gente não tem aqui, ó, uma lei ordinária que autoriza a lei complementar, tem que ser por LC. Mas a gente tem uma lei complementar que autoriza a lei municipal a tratar do tema de responsabilidade tributária. Tudo bem? Então, se a lei complementar autorizou, significa dizer que os municípios podem tratar por meio de lei ordinária e não precisam de LC. Então, primeira reflexão, vai para 146 da Constituição Federal, tá bom? Depois, feito isso, vai verificar se a própria Lei Complementar 116 não abriu nada a respeito de responsabilidade. E ela fez. Ela fez isso do artigo 6º até o artigo 10º. E no artigo 6º ela falou, olha, inclusive pode ser excluída a responsabilidade do contribuinte ou atribuir um caráter supletivo a essa responsabilidade, tá? Próxima questão. Questão 35. A pessoa jurídica X é devedora de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa da União, no valor de R$1 milhão. Antes de iniciar a execução, ela decidiu alienar o único imóvel avaliado em R$2 milhões, por um valor muito inferior ao da avaliação. Tomando ciência desse fato, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a PFN, moveu uma anulatória do negócio jurídico. E aí ela levantou alegando fraude, ó, tá? Ela propõe ação à Procuradoria da Fazenda Nacional alegando, suscitando uma fraude. É correto afirmar que, não tendo sido iniciada a execução fiscal, descabe a arguição de fraude pretendida? No início do dia fizemos uma questão dessa. Mesmo que o devedor reserve bens suficientes para a garantia da dívida inscrita, a fraude, a execução permanece? E aí? Então veja, qual é o momento, pessoal, de arguição de fraude ou alegação de fraude? Eu disse a vocês, o momento para se alegar fraude é após a inscrição em dívida ativa. E eu disse, se ele tiver reserva de bens, não tem problema, tá tudo certo. Lembra que, inclusive, transitamos pelo artigo 185 do Código Tributário Nacional. Vimos isto e também fomos por parágrafo, né? Vimos ali. Então, veja, não. O artigo 185, ele fala, né, que prescinde ajuizamento da execução fiscal, ou seja, o momento é a inscrição em dívida ativa. Tendo a inscrição de dívida ativa válida, é o momento a partir do qual a gente pode ter a alegação de fraude. Aí ele disse, e se tiver reserva de bens? Não, então se tem reserva de bens, não tem fraude. O artigo 185, parágrafo único, então o rabinho do artigo aqui, né, o rabo do 185, ele alega que quando a pessoa reservou bens ou direitos, pessoal, não há que se falar em fraude.
a fraude é deixada de lado, ou a alegação de fraude é deixada de lado. Tudo bem? A gente deixa a alegação de fraude lá para outro lugar, tá bom? A gente esquece a alegação de fraude, porque a pessoa reservou bens e rendas para pagamento integral do tributo, não há que se falar na alegação de fraude. Lembra do momento, certo? O momento. Então, após a inscrição em dívida ativa, e lembra também que se ele tem reserva de bens, a gente está numa exceção da alegação da responsabilidade, da fraude, tá? Então, uma exceção quando ele tem reserva. Se ele reservou, não há que se falar em alegação de fraude. Duas coisas importantes. Próxima questão, vamos lá? Força total, vamos lá. Essa aqui é do exame 20, mais antiga, mas é boa, viu? Aqui, ó. Em janeiro de 2014, a pessoa jurídica XYZ, com sede no município A, prestou serviço de decoração e jardinagem no município C e não recolheu ISS. No entanto, em julho do mesmo ano, a empresa foi surpreendida com a cobrança administrativa do imposto pelos dois entes tributantes, tanto pelo município A quanto pelo município B. Tá vendo que novamente a gente traz o ISS? De novo, lembra que a gente vai procurar o artigo 3º. Mas a gente já sabe que é no artigo 3º, 8º da Lei Complementar 116 de 2003. Já é a segunda questão que pergunta sobre jardinagem, tá vendo? Ele faz a variação de perguntas. Ele vai variando, né? Ele pega o banco de questões e no momento ele começa a repetir isso. E caso o contribuinte ajuize uma ação de consignação em pagamento com o depósito do montante integral, visando solucionar o conflito entre competência, os municípios poderão ajuizar execução fiscal visando a cobrança? Eita, professora! Vamos lá. O que ele está perguntando é fácil. Ele está dizendo assim, ó. Se os dois, se a gente tem, por exemplo, a gente tem uma ação de consignação em pagamento, certo? Nessa ação de consignação em pagamento, é primordial o requisito de admissibilidade na consignação que a gente deposite o valor integral em dinheiro, que é devido pelo contribuinte, não é? Então tá bom. Quando eu ingresso com a ação de consignação em pagamento, o que eu preciso fazer? Depósito integral em dinheiro, daquele valor que a fazenda entenda como devido, não o que eu entendo como devido, mas a fazenda, beleza? Beleza, eu entendi. Tá, vamos lá. Professora, e depois, então, quer dizer que esses municípios, eles podem ajuizar a execução fiscal, mas se tem depósito, não suspende a exigibilidade do crédito tributário? E se a pessoa consigna em pagamento, o objetivo dela não é exatamente esse? Evitar uma execução fiscal que vai ser proposta? Não é para isso que ela propõe ação de consignação em pagamento? Para exercer o seu direito ao pagamento, porque ela tem dever, mas ela tem direito de pagar, para chegar à extinção do crédito tributário? E depois, além disso, além de evitar isso, evitar juros, evitar a amora, né? Evitar a constrição patrimonial. É isso, né? Entenderam? Tá, professor, então é isso. Ó, aqui o artigo 3º, tá? Inciso 8º e o 7.11 da lista anexa, tá bom? Sobre a letra A que a gente já sabe. Agora, a ação consignatória é a ação para solucionar um conflito de competência e titularidade, uma vez que o município C e A estão exigindo ISS sobre o mesmo fato gerador. A gente vai usar o artigo 64, inciso 3, que é a consignação em pagamento quando há uma bitributação, né? Considerando isso, que quando ele realiza o montante integral, o depósito do montante integral em dinheiro, né, a súmula 112 do STJ, ele tem a seu favor a exigibilidade suspensa. E se a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, não tem execução fiscal. Até porque o requisito de admissibilidade da consignação em pagamento é o que? O depósito. Lembra que até debaixo do artigo 64 do Código Tributário Nacional, você tem que ter o 151.2 do CTN, né? O 64 do Código Tributário Nacional, você tem que ter o 151 do CTN, 151.2 do CTN, tá bom? E a súmula 112 do STJ, tá? Coloca no teu VAD, então, vou colocar aqui, tá? Ó, 164, inciso 2 do CTN. Debaixo do 64, você coloca 151, 2 do CTN e súmula 112 do STJ. 164, 1, 2 e 3, tá? 164, 1,
2 e 3, tá bom? Então, debaixo do 64, 1, 2 e 3, você coloca 151, inciso 2 do CTN e 112 do STJ. Ok? O depósito é requisito de admissibilidade. Sem depósito, nada feito, não vai... Ele nem aprecia a consignação sem pagamento. Consignato em sinônimo de depositar. Questão 38, vamos lá? Matias, proprietário de imóvel rural de grande extensão, situado no município Alfa, recebeu em seu imóvel rural a visita de fiscais tributários do município Alfa, devidamente identificados funcionalmente. Os fiscais informaram que desejam marcar uma data para realizar medições e aferir o grau de produtividade do imóvel para efeitos de cálculo. Né? Cálculo do ITR é importante, aí vou colocar na lousa direto, tá? Ó, do ITR. Ciente de que o ITR é um tributo de competência federal, Matias, estranhando o fato de os fiscais serem municipais, ele começou a desacatar os agentes públicos que se decidiram por convocar um auxílio de força policial. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. O que você acredita que ele vai perguntar? Ele vai perguntar se os fiscais tributários municipais podem realizar a fiscalização de ITR. Primeira coisa. Depois, se eles podem solicitar o auxílio de força policial. Mais cedo, né, no início do dia, eu falei assim, ó, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim. A parte de administração e fiscalização tributária vai lá para o finalzinho do nosso VAD, né? Tá lá nos últimos artigos. Até falei, até se de repente o fiscal precisar pedir força policial, nós fazíamos na oportunidade uma questão que tratava da possibilidade de quebra de sigilo, né? Quebra de sigilo fiscal do contribuinte, do sujeito passivo, perguntando ali como é que poderia, se isso poderia acontecer, né? E aí, pessoal, tudo que está relacionado à fiscalização e administração está nessa parte do VADEMECUM que nós havíamos comentado mais cedo. Será que os fiscais do município podem fazer a fiscalização do imposto federal? E, sentindo-se ameaçados, será que os fiscais podem pedir força policial para sua segurança, o auxílio de força policial? Você fala, professora, claro que pode, mas o problema do que pode é que você precisa fundamentar. E se você vai precisar fundamentar, isso está no CTN. Por que não está na Constituição Federal? Porque seria um detalhamento, seria mais um detalhamento da Constituição Federal, né, pessoal? Então a gente não tem isso lá. Bom, vamos lá. Primeira coisa, será que o ITR pode ser fiscalizado e cobrado lá pelos municípios? Sim, pode, né? A gente tem a possibilidade dessa fiscalização e dessa cobrança acontecer pelo município, né? É possível que isso exista, né? Tanto é verdade que você consegue responder de várias formas nessa pergunta, eu vou te dizer como. A primeira coisa, você pode responder com base no ITR, vai lá no 153 da Constituição Federal. 153, Impostos de Competência da União. Parágrafo 4º, ele está tratando do ITR, com você, lembra que eu falei mais cedo? Ah, professora, cada parágrafo está correspondendo a um imposto, né, de competência da União. Você tem inciso 3º. Então é possível que o município faça a fiscalização do ITR, é possível que seja realizado um convênio entre a União e o município, onde está localizado o imóvel, e passe o município a fiscalizar o ITR, beleza. Mas se você quiser, você também pode usar o artigo 199 do Código Tributário Nacional, ou então o artigo 1º da Lei 11.250 de 2005, que também vai tratar da fiscalização e arrecadação do ITR. Então são 3 fontes que você vai procurar. Qual é a fonte que é mais fácil? A fonte mais fácil é do ITR, você começar pelo 153, parágrafo 4º, inciso 3º. Se quiser, coloque lá, debaixo do 153, parágrafo 4º, inciso 3º, o artigo 199 do CTN. Faça lá a remissãozinha para você, tá bom? 153, parágrafo 4º, inciso 3, faça a remissão ao 199 do Código Tributário Nacional. Perfeito. Agora, será que a gente pode ter a requisição de força policial? Vai lá para o final do VAD, arrecadação, administração, a fiscalização do tributo. Vá perguntar se a fiscalização pode fazer isso, está no 200 do CTN, nos últimos artigos do Código Tributário Nacional. Veja lá que ele pode sim pedir e requerer que as autoridades administrativas tenham a possibilidade, né, o que o CTN fala, tenha a possibilidade de requerer força policial
se eles se sentirem ameaçados ou forem objetivamente desacatados, tá? Artigo 200 do Código Tributário Nacional, podem sim requerer a força policial. Abre o 200 do CTN, aproveita que você está aqui e lê o 200 do CTN se você não leu. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio de força pública federal, estadual ou municipal, reciprocamente, quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas funções. Artigo 200. Então, eles desacatados podem sim pedir a força policial. Ok? Beleza. Bonitinha a questão, né? Bonitinha a questão. Questão que pede para você procurar coisas, tanto na Constituição Federal como no CTN. Essa questão aqui também é muito boa. Em 1º de novembro de 2017, o Estado X instituiu um sistema progressivo de alíquotas de TCMD. Ele colocou ITCD, né? Que ele queria falar aqui das doações, tá? A redação do dispositivo legal era a seguinte. Artigo 26. O valor da totalidade de bens e direitos transmitidos é a base de cálculo do imposto. E sobre ela incidirão as seguintes alíquotas. Primeira, bom, então assim, ele está querendo estabelecer aqui sistema progressivo de alíquota para o ITCMD, tá? O artigo 26 vai dizer que a base de cálculo é 4% para valores entre R$ 2.001 e R$ 50.000. 2. 6% entre 50.001 até 250.000. 8% entre 250, acima, né? Acima de 250.000. Parágrafo único. Haverá, né, a isenção do ITCD quando a totalidade de bens e direitos transmitidos não exceder R$ 2.000. Perfeito. Caio, residente no estado Y, recebeu uma herança de um bem imóvel localizado no estado X no valor de R$ 500.000 e decidiu impugnar o lançamento, afirmando que a progressividade do ITCMD é inconstitucional por ser este imposto de caráter real. Alegou ainda que o imposto é devido não no X, mas lá no estado Y, local da sua residência, onde ele mora, não onde está o imóvel. Falamos sobre isso um pouco mais cedo, dizendo que o ITCMD ele tem que ser cobrado no local onde está o imóvel, né, onde está situado ali o imóvel, então onde é feita a doação, né? Onde é feita a doação, a transmissão, a transferência. Ele diz: está correta a alegação de inconstitucionalidade da progressividade do ITCMD? E ele pergunta onde é que o ITCD vai ser devido, onde efetivamente ele tem que ser recolhido. Para qual estado? O Y, né? Estado Y, ou ele pergunta aqui, o estado X. Y ou X, um desses dois estados que precisa receber ITCD. Veja só. Sobre a progressividade, pessoal, desde 2015 é entendido pelo recurso extraordinário 562065, desde esse momento, lá em 2015, nós estamos muito para frente de 15. Fixou-se uma tese nesse recurso extraordinário afirmando que as alíquotas progressivas, sim, elas podem ser utilizadas, independentemente de ser um imposto real ou pessoal, desde que ela consiga, de fato, caracterizar ou então alcançar a subjetividade da renda da pessoa, ela consiga identificar a capacidade contributiva do sujeito passivo. Então, por isso que a alíquota pode sim ser progressiva, só que com a reforma tributária ficou mais claro, né, a progressividade da alíquota do ITCD. É possível sim, é constitucional sim, a alíquota de ITCD. E aí, qual que é o estado, pessoal, da federação, né? Qual que é o estado da federação que a gente tem aí para falar? Ó, é possível, né, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, a progressividade da alíquota, né? Olha aqui o respaldo, né, do princípio da capacidade contributiva. Essa questão é antiga, por isso que ainda estava como não, né? Mas hoje... Então, 562.040... esse aqui é o recurso, tá vendo? 562, que eu estava fazendo referência, 065, 045, tá? Ele pode contestar a progressividade? Não pode, ela vai ser utilizada. O imposto é devido
No caso dos bens imóveis, no estado da situação do bem, ou seja, no estado X e não no Y, onde ele quer pagar. Artigo 155, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. O 155, quer ver? Vamos fazer um exercício rapidinho? Abre o 155, inciso 1 para mim. 155, inciso 1. Vamos junto comigo? Olha lá. Abre o VAD comigo, ó. 151, inciso 1º. 151, 155, perdão, falei errado. Desculpem. 155, inciso 1, ó. 155. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre 1. Transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Desce. Parágrafo 1º. É tudo sobre TCMD. Inciso 1º. O imposto previsto no inciso 1, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado na situação do bem ou do DF, se tiver um DF. Tudo bem? Relativamente aos bens imóveis, títulos de crédito, depois terá competência para instituição regulada por lei complementar, e assim sucessivamente, que agora a gente já tem, né? A lei complementar e a progressividade também. Ok? Beleza, pessoal? 40. Nossa! Já, professora? Ô, gente! Nós já estamos na 40. É o quê? Nossa! Que maravilha! Querem depois da 40 fazer um intervalinho de 15? O que vocês querem? Falem aí pra mim. Já fala pra mim que a gente já deixa combinado. 15 minutinhos pra tomar um café? Eba! Tá bom, só pelo Eba da Elaine nós vamos fazer um cafezinho. Eu vou passar um café. Vocês vão passar um cafezinho também? Vamos passar um café? E a gente termina. Gente, a gente tá demais nesse Brasil! Que é isso? Meu Deus do céu, olha só que maravilha. Então tá bom, vou fazer 15 minutinhos, que vocês estão o quê? Chuchu, beleza? Vamos fazer então 15 minutinhos depois dessa? Vamos. Então vamos. Beleza. Questão 40. A sociedade empresária ABCD Limitada, por um lapso do seu departamento financeiro, deixou de declarar e pagar certo imposto estadual devido, referente ao mês de junho de 2022, cujo prazo se daria em 31 de julho de 2022. 3 meses depois do vencimento, a gerência foi alertada do atraso e determinou a imediata declaração e pagamento, pois pretendia participar de uma concorrência pública e necessitaria de uma certidão negativa de débito, né? É isso aí. Assim, foi feita a declaração à respectiva administração tributária, juntamente com o pagamento integral e atualizado do valor devido, antes de qualquer procedimento. Professora, a gente já fez essa questão, parece, mas não é. Parece. Parece, mas não é. Arrasaram. 20 minutos, vocês querem? Mais que 20 não, hein? Senão a gente vai revelar na missão. A música que toca eu danço. Café tá caro, não dá pra comprar não, tem que fazer aqui. Imagina, adoro tomar café em casa, muito bom, né? Eu tenho uns café bons aqui, gente. Uns cafezinhos bons que eu ganho, uns cafezinhos bons. Mas não é pra extrapolar os 20 minutos, hein? 20 minutos eu tô sentada de volta aqui, hein? Sem gracinha, hein? Então, vamos lá. Assim foi feita a declaração à respectiva administração tributária, juntamente com o pagamento integral e atualizado do valor devido, antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com o débito, acrescido de juros de mora, todos previstos em lei que regulava aquele imposto. Não houve, contudo, o recolhimento de multa sancionatória da infração incorreta, também prevista na lei. Tudo por orientação do próprio departamento jurídico, entendendo se enquadrar na regra legal do Código Tributário Nacional referente ao pagamento espontâneo do atraso. A gente está falando de denúncia espontânea de novo, né? Sobre o caso apresentado, responda aos itens a seguir. Houve quitação integral do montante do tributo devido pela sociedade empresária? Professora, já volto. Letra B. Nessas circunstâncias, a sociedade empresária faz jus à certidão negativa que comprova a quitação do tributo? Vamos ver. Vamos voltar.
Vamos ver se ele pagou. Vamos de novo, ó. Ele deixou de declarar e pagar certo imposto. Aí depois, o que ele fez? Quando ela foi à gerência alertada pelo atraso, ela determinou a imediata declaração e pagamento do tributo, porque ela pretendia participar de uma concorrência pública e necessitava de uma certidão fiscal negativa, uma certidão positiva com efeito de negativa. A declaração foi feita à respectiva administração tributária, juntamente com o pagamento integral atualizado do valor devido, antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com o débito. Então foi antes mesmo, né? Acrescido de juros de mora, todos previstos em lei que regulava aquele imposto. Só que aí ele fala aqui pra gente que não houve recolhimento de multa sancionatória da infração incorrida, também previsto em lei, e tudo por orientação do departamento jurídico, porque falou que o departamento falou assim, não, a gente está se enquadrando no pagamento espontâneo em atraso, na denúncia espontânea. Aí a pergunta é, houve quitação integral do montante? A sociedade empresária faz jus à certidão negativa que comprova a quitação do tributo? Essa é a pergunta. Sim, houve quitação integral. Por quê, pessoal? Porque por meio da denúncia espontânea, antes de iniciado, lembra que falamos sobre isso aqui na questão da denúncia espontânea? Lá no artigo 138 do CTN, nós lemos esse artigo, inclusive lemos também o parágrafo dele, o parágrafo único do 138 do Código Tributário Nacional. E a gente falou o seguinte, que antes de iniciado qualquer procedimento fiscalizatório, né, antes do procedimento fiscalizatório, tem aplicação a confissão espontânea, a denúncia espontânea, que ela vai se efetivar quando a gente tem o tributo pago na sua integralidade, com juros, e a gente é a exclusão da penalidade, a exclusão da multa. Nós falamos sobre isso mais cedo, né? Olha, caiu 140, viu? Olha lá. Sim, ele tem direito à expedição de certidão negativa de débito? Tem. Artigo 205 do CTN, por quê, Pro? Porque é no 205 do Código Tributário Nacional que a gente tem direito à expedição de certidão negativa de débitos. A certidão negativa de débito, pessoal, é aquela que mostra que a pessoa não tem débitos com o fisco. Então, olha que legal. Sim, ele pode ser. No nosso primeiro caso, ele não poderia se utilizar da denúncia espontânea, né? No nosso primeiro caso, ele não poderia, por quê? O tributo era sujeito a lançamento por homologação, ele não havia nem declarado e nem pago. Neste caso aqui, e tinha sido iniciado o procedimento porque ele declarou o tributo. Neste caso, ele pagou. Quando ele percebeu o atraso, ele correu, realizou o pagamento antes de qualquer procedimento administrativo a ser realizado. Então ele tem direito. Ele paga integralmente, ele tem como benefício a exclusão da penalidade, a primeira parte do 138, e aí, como ele pagou integralmente, ele tem direito à expedição da certidão, a negativa de débito. Ok? Ok. Vamos 20 minutinhos, então? Esse é o nosso intervalinho, a gente não para mais, porque agora só vão faltar 10 questões, nós vamos aí, pique total para batermos a 50, tá bom? Nossa, que sensacional! 20 minutos e nada mais além disso. 20 minutinhos, só isso, são 14h48. 20 minutos, a gente volta e continua as mais 10 questões que estão faltando para a gente fechar o nosso encontro com 50 questões, tá bom? Eu espero vocês daqui a pouquinho. 20 minutos, 20.